Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso segundo vídeo da semana número 6 do nosso curso de Python. E nessa videoaula de hoje, a gente vai falar um pouco aí sobre o controle de repetição, mas utilizando aquela estrutura for. O for é uma estrutura de repetição normalmente utilizada quando sabemos quantas interações serão executadas na estrutura de repetição, ou seja, nós sabemos ou temos o controle do número de vezes que aquela repetição deve ser executada, ok? Então, quando nós temos esse controle, normalmente utilizamos o comando de for para fazer a repetição. Vamos começar já então aqui, vamos criar o nosso projeto. Eu vou chamá-lo de semana 6. Vídeo 02. Ok, pessoal, com o projeto aqui criado, então, a gente já vai pedir o novo arquivo Python. Vamos lá. Eu vou chamá-lo de atividade 01. Tudo bem? E vamos começar aqui. Para começar, vamos colocar aqui um enunciado da nossa atividade. Então, utilizando esse conceito de for, de controle de repetição, sabendo a quantidade de repetições que serão necessárias, faço uma aplicação que mostre os números pares da sequência numérica de 1 a 20. Tá? Então, vamos lá, vamos estudando aqui, vamos colocando a estrutura for. Então, for vai fazer para nós esse controle de repetição. E aqui eu já vou explicar para vocês o que esse comando aqui está querendo dizer. Vamos lá. Aqui é algo bem simples. Nós temos um range que devemos percorrer, que ele vai iniciar em 1 e finalizar em 20. A cada iteração, ou seja, a cada passada nessa estrutura for, nessa estrutura de repetição for, cada número do nosso range, que começa em 1 e termina em 20, será atribuído à nossa variável valor. E é nessa valor que a gente vai trabalhar para verificar se ele é par. Sendo ele par, a gente vai apresentá-lo então. Isso aqui, então, num exercício bem simples, para a gente poder aprender a trabalhar com isso aqui. O passo dele aqui, o incremento dele, está sendo de quanto? De 1 em 1, porque nós não indicamos. Enquanto a gente não indica, fica implícito que o incremento será feito de 1 em 1. Bom, se o meu número está agora do range, se o meu número do range está agora colocado, atribuído à variável valor, então o meu teste vai ser nela. Então, olha só, se o valor %2, o que %2 está dizendo? Ele vai dividir o valor da minha variável por 2, pegando apenas o resto da divisão, ok? Ou seja, se o resto dessa divisão for 0, quer dizer que esse número é par, tá bom? Então, todo número dividido por 2 e o resto é igual a 0, significa que é um número par. Nesse caso, então, vamos imprimir o nosso valor. Vou fechar tudo. Vou só dar um print aqui. Fim da aplicação. Maravilha. Vamos testá-lo. E vamos ver o que aconteceu. Olha só. Então, como nós iniciamos de 1, então 1 não é par, então ele foi mostrando aqui os números pares, 2, 4, 6, porém ele chegou apenas até o 18. Por quê? Porque na interação do 20 era o limite, então ele não mostra o resultado do 20. O que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: se eu preciso que o 20 seja considerado para a minha análise, eu tenho que ir até o próximo número. Então eu estou indo aqui agora, olha, até 21. Vamos de novo então. Vamos rodar a aplicação. Agora sim, olha, 2, 4, 6 e foi seguindo. E aí sim atingimos o 20. Porque ele foi até o limite. E o limite 21 ele não executa. Assim como ele não executou o limite 20. Então deixei bem claro para que vocês pudessem perceber aí, porque eu precisava que o 20 fosse analisado, então eu fui até a próxima casa, que no caso ali é a 21. Bom,
Aqui então a gente já entendeu um pouco como trabalha com esse for, e eu quero fazer mais um exercício agora, só que de maneira que, né, o nosso passo, a nosso andar não seja mais de um em um. A gente vai mudar um pouquinho isso aqui então. Então vamos lá. Vou criar um novo arquivo aqui. Vamos chamá-lo de atividade 02. Vamos pegar aqui um enunciado. Maravilha. E vamos lá. Então, utilizando o conceito de for, faço uma aplicação que mostra a sequência numérica iniciando em 3, né? E que vá até 100 com intervalos de 5 em 5. Como que a gente vai fazer esse aqui então? Vamos lá. Então, esse aqui é bem simples também. Olha só. Vou fazer o for, ok? Tem uma variável aqui, valor, vamos em português, in. Então, a gente vai ter o nosso range. Qual que é o nosso range aqui? Então, ele tem que iniciar em 3. O final dele é 100. E ele vai finalizar no 5, e ele vai andar de 5 em 5. Essa é a nossa estrutura. Vamos, então, printar o nosso valor. Vamos ver se deu certo esse aqui? Lá. Opa, eu escolhi errado. Vamos rodar de novo. Eu escolhi a atividade 01, é a atividade 02. Muito bem. Tá aqui então, ó. Estamos andando de 5 em 5, ó. 3, 5, começando em 3, né? E indo até o 100, tá? Se eu preciso, e aqui lembrando, se eu preciso que ele analise o número 100, eu vou ter que caminhar até 101, tá ok? Não vai mudar em nada o nosso resultado, mas vamos rodar aqui só para ver isso aqui agora. Então, vamos lá. Olha só, o resultado não muda. Terminamos aí com 108, ou desculpa, com 98. Mas não mudou, não aplicou-se nenhuma mudança ali no resultado. Haja visto que iniciando em 3, andando de 5 em 5, o 100 realmente não deveria aparecer. Tá bom? Então agora a gente entendeu do comando for, que eu posso caminhar num range, que eu sei o volume de repetições, e ele vai atribuir esses valores à minha variável que eu selecionar. E aí eu vou trabalhando dentro da variável. Muito bem. Bom, e se eu tiver uma lista de valores, né, numa string, e eu preciso percorrer toda essa lista, né? Então, imaginando que eu tenho ali um array, um list, né? Que eu precise percorrer. Então, vamos lá. Vamos criar aqui já, então, uma nova atividade. Vamos chamar de atividade. Vamos lá. Atividade 03. Muito bem. E aqui, então, nessa atividade, o nosso intuito será trabalhar com uma lista de strings, uma lista de palavras. Então, utilizando o conceito de for, nós vamos elaborar uma aplicação que vai percorrer uma lista de nomes e vamos apresentá-la. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é gerar essa lista. Então, vou gerar uma lista de nomes. Vamos lá, vamos colocar alguns nomes aqui. Vamos lá, João. Vamos aqui, Maria. E mais um, vai. Camila. Beleza. Maravilha. Temos uma lista, chegou uma lista aqui e eu preciso apresentar, eu preciso percorrer essa lista. Bom, como a gente sabe o momento de parada, porque a gente tem ali, né, o tamanho da lista, uma hora ela acaba. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um for, tá? De modo que ele percorra a minha lista de nomes. A cada passagem, ele atribui o resultado para a nossa variável nome. E aí sim, eu vou apresentar a cada passagem. Então vamos lá, print nome. Ok, com isso eu já tenho a minha lista sendo apresentada. Bom, aqui eu também tenho aquela condição do else. Lembram da condição do else lá do while? Que quando o while termina, eu posso colocar um else para ser aplicado na finalização? Aqui a gente tem essa mesma estrutura,
utilizando o for. Então, eu tenho o else para ele também. Print. Vamos colocar aqui a lista. Foi apresentada com sucesso. Maravilha. Vamos rodar isso aqui. Essa é a atividade 03, selecionando, e está aqui. Então, vamos ver se ele percorreu mesmo certinho. Então, o primeiro aqui, o segundo, o José, terceiro, a Maria, e o quarto, Camilo. A lista foi apresentada com sucesso, veio aqui a nossa mensagem, logo que foi encerrado o for. Com isso, a gente entende agora que o for eu consigo percorrer vários tipos de lista. Pessoal, vamos fazer mais uma atividade aqui para a gente deixar uma boa prática nessa aula e assim vocês puderem buscar mais atividades, buscar mais exercícios, mas eu quero deixar aqui um volume bom de atividades para vocês. Vamos criar aqui então um novo arquivo e eu vou chamá-lo de atividade 04. Muito bem. Vamos colocar aqui um enunciado para essa atividade. Então, a gente vai escrever um programa que pergunte ao usuário quantos alunos ele tem em sala. Então, primeiramente, a gente vai perguntar para o usuário. Em seguida, através de um laço for, peça ao usuário para que entre com as notas de todos os alunos da sala, um por vez. Por fim, o programa deve mostrar a média aritmética da turma, ou seja, eu quero saber ao final como que ficou a média da minha turma ao final daquela prova, daquela avaliação aplicada. Então vamos lá. Primeira coisa, então, a gente tem que saber a quantidade de alunos. Então vou ter aqui uma variável que eu já estou pedindo aqui, vou fazer o input dela, né? Para que o usuário nos informe. Então vamos lá. Quantos alunos você possui? Maravilha. Vamos deixar aqui para que o nosso usuário coloque. Eu vou ter que apresentar uma média. Se eu vou ter que apresentar média, é porque eu vou somar todas as minhas notas. Então, soma nota. Vou ter uma variável de média. Ok, já estou inicializando tudo. E aí nós vamos ao nosso for. Bom, nós agora sabemos quantos alunos ele possui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha. For. Vamos lá. E aí eu vou colocar aqui QT aluno. QT aluno. Quantidade de aluno. In. Percorrendo um range definido pelo usuário, que é o QT. Maravilha. Olha só, então eu vou percorrer até que chegue ao valor informado de quantos alunos eu tenho. E aí eu vou pedir a nota desse aluno, né? Nota. E aqui vamos fazer um cast dela. Eu vou trabalhar com int mesmo. Eu coloquei um parêntese a mais, não precisa disso aqui. Ok, então estamos ali inserindo a nossa nota para o aluno. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a soma, né? Então, o soma nota, para fazer aquele acumulado, vai receber a própria soma nota com a nota que foi inserida nesse instante. Vou aplicar nesse aqui também aquele else, para que quando termine a aplicação, ele rode, né? Faça algo para nós. Então, quando terminar a aplicação, o que eu quero fazer? Eu quero que ele calcule a média. A média nada mais é que o meu soma nota dividido pela quantidade de alunos que eu tenho. Maravilha! Agora, com isso, é só nós apresentarmos qual a média da turma. A média da turma foi, e aqui a gente vai colocar aqui o nosso str, fazendo um cast aqui da variável média. Muito bem. Vamos rodar a aplicação e vamos ver se isso aqui está funcionando. Essa aqui é a atividade 4. Selecionei. Maravilha. Então, quantos alunos você possui? Eu tenho 4 alunos, né? Então, informe a nota. Então, o primeiro aluno tirou 10. O segundo aluno tirou 5.
o terceiro aluno tirou 8 e o quarto aluno tirou 7. Com isso, a gente tem a média da turma em 7,5, tá ok? Ou seja, pessoal, o importante aqui para nós entendermos é que eu consigo manipular o for, dizendo de valor inicial até um valor de parada, de um valor inicial até um valor de parada, andando com passos de 2 em 2, 3 em 3, e aí eu tenho que explicitar, né, como fizemos aqui nesse exercício aqui, ó, que nós iniciamos em 3, fomos até 101, ele não leva em consideração o 101, andando de 5 em 5. Temos ainda, né, a opção de percorrer strings, como a gente pode ver aqui, eu tinha uma lista e percorremos essa lista, tá? E aqui, numa situação onde o usuário, né, da nossa aplicação nos informou, olha, isso aqui eu preciso repetir X vezes, né? No nosso caso aqui eu possuo tantos alunos e eu preciso que você então faça o procedimento de repetição por essa quantidade de vezes. Muito bem, pessoal, aqui então a gente vai finalizando a nossa sexta semana. Estudem bastante, se dediquem e nos encontramos em breve. Um grande abraço a todos.